Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema revestimento de poder. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail, que é verdadevida@mackenzie.br. Tempo de se entregar, tempo de colher, tempo de plantar. Se no espírito sentir que é tempo de sair, deixe tudo como está. Não olhe para trás, mesmo se doer. É tempo de mudar, tempo de crescer. Tempo de gritar, tempo de calar, para aprender. Quando o coração sangrar, um novo vai chegar e o outro vai morrer. Não olhe para trás, mesmo se doer. É tempo de mudar, tempo de crescer. É tempo de mudar. Deixa acontecer. Nós vamos tratar hoje de um dos assuntos mais sublimes da Palavra de Deus. Vamos conversar sobre revestimento de poder e faremos isto à luz de Lucas 24:49 e Atos 1:8. A Palavra de Deus nos fala de uma vida cristã abundante. Jesus Cristo disse que veio para trazer vida e vida em abundância. Também a Palavra de Deus nos fala que nós podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. A Palavra de Deus ainda nos diz que nós podemos desfrutar de uma alegria indizível e cheia de glória. Ainda, as Escrituras nos falam que nós podemos experimentar a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressurgiu Jesus Cristo dentre os mortos. O grande problema nosso é que muitas vezes nós limitamos a obra de Deus em nós pela nossa própria experiência. Achamos que tudo o que temos que experimentar da parte de Deus é aquilo que nós conhecemos e limitamos esta obra à nossa experiência. Na verdade, Deus pode e deseja realizar muito mais do que aquilo que nós já experimentamos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua oração, na carta aos Efésios, talvez a mais ousada oração jamais feita na história da igreja,
Ele chega no capítulo 3, verso 19, e faz um pedido audacioso. Ele diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, como podemos entender este pedido de Paulo? Quem é Deus? E nós podemos ler a palavra de Deus e descobrir que Deus é autoexistente, que Deus é soberano, que Deus é transcendente, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é infinito, que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Se nós ficamos estupefatos diante da grandeza insondável do universo, que é finito, quanto mais Deus, que é maior do que tudo quanto Ele criou, que nem os céus dos céus podem contê-lo. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem em torno de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós conseguíssemos voar à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois este Deus, que nem os céus dos céus podem contê-lo, Criador do universo, agora Paulo está orando para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando na sua súplica, ele diz no verso seguinte, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Eu quero dizer para você que Deus tem uma vida plena, abundante, superlativa, maiúscula para você e para mim. Jesus Cristo, depois de ressuscitar dentre os mortos, foi ao encontro dos seus discípulos e disse para eles: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo está dizendo que eles deveriam aguardar um revestimento de poder. E como deveria ser esta espera? Em primeiro lugar, deveria ser uma espera obediente, permanecei na cidade. Mas por que deveriam permanecer na cidade de Jerusalém? Porque ali foi o palco da queda deles, do fracasso deles, da negação deles, da fuga deles, do acovardamento deles. O cenário da queda deveria ser o cenário da restauração. O lugar onde eles fugiram com medo deveria ser o lugar onde eles deveriam testemunhar com intrepidez. O mesmo cenário onde Jesus foi humilhado deveria ser o cenário onde Jesus deveria ser exaltado e proclamado. Eles deveriam permanecer na cidade. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja, para capacitá-la de poder. Essa espera, em segundo lugar, deveria ser uma espera perseverante. Permanecei na cidade até que. Muitas vezes nós desistimos, nós recuamos, nós retrocedemos. E o projeto de Deus é que nós aguardemos com perseverança este revestimento de poder, esta capacitação do alto para vivermos uma vida plena e para pregarmos a palavra de Deus com ousadia, com autoridade e com intrepidez. Mas em terceiro lugar, esta espera deveria ser uma espera não apenas obediente e perseverante, deveria ser uma espera também temperada com um clima e com um ambiente e com um compromisso de oração. Eles deveriam esperar a promessa do Pai, o derramamento do Espírito, o revestimento de poder. E diz a Bíblia que quando Jesus foi assunto aos céus, estes discípulos retornaram com alegria para Jerusalém e entraram no cenáculo. E perseveravam todos unânimes em oração, aguardando o cumprimento desta promessa. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. E esta espera precisa ser feita em oração.
devemos orar, porque não há poder sem oração. Não há revestimento de poder sem que primeiro a igreja busque a face do Deus Todo-Poderoso. E a igreja se reuniu no cenáculo, eram 120 membros, e eles perseveravam unânimes, coesos, juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com a mesma dependência, com a mesma necessidade, com a mesma expectativa. Qual expectativa? A promessa do Pai, o revestimento de poder, a capacitação para a proclamação do Evangelho. Quando Jesus retoma este assunto, conforme a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 ao 8, os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Notem vocês que os discípulos estão tentando interpretar o que Jesus estava falando sobre o revestimento de poder. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério falando sobre o reino, que Jesus passou os seus 3 anos de ministério pregando sobre o reino. Jesus ressuscitou dentre os mortos e passou 40 dias com os discípulos pregando sobre o reino, e os discípulos ainda não haviam entendido a natureza deste reino. Jesus Cristo responde para eles: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Com isso, Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus não é um reino político, que você possa localizar num mapa geopolítico. O reino de Deus não tem este reducionismo que os judeus estavam pensando, um reino apenas geográfico, nacionalista. O reino de Deus é um reino espiritual, ele não está aqui, ali ou acolá, ele está onde alguém se rende ao Senhor Jesus e o confessa como Salvador e Senhor. Onde está um coração submisso ao Rei, ali chegou o reino de Deus. Jesus Cristo então disse: não vos compete saber tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A grande pergunta é: eles deveriam receber poder para quê? Em primeiro lugar, para sair do campo da especulação escatológica para o campo da ação missionária. Os discípulos estavam preocupados com datas, com épocas, com escatologia, com os tempos finais, com a implantação definitiva do reino. E Jesus Cristo disse: vocês precisam de poder, é para sair do campo da especulação para o campo da ação missionária, para vocês serem testemunhas aqui, ali e além fronteiras. Quantas vezes nós ainda hoje passamos grande parte do nosso tempo discutindo, perquirindo, fazendo perguntas e interrogações de áreas que não nos compete, tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, quando estamos tantas vezes omissos e deixando de cumprir a nossa tarefa, qual seja a de testemunhas da ressurreição do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Segundo lugar, eles deveriam receber poder para perdoar. Jesus Cristo diz que eles deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Judeus e samaritanos eram inimigos irreconciliáveis. Havia uma barreira, havia preconceitos, haviam muralhas de preconceito religioso, de preconceito racial. Eles eram inimigos, eles não se davam. Mas onde o Evangelho chega e onde o Espírito Santo de Deus capacita a igreja, os muros do preconceito, do ódio, do racismo e de todos os elementos desagregadores da sociedade são rompidos. Porque o amor do Evangelho aproxima pessoas, o Evangelho reconstrói pontes onde o ódio do racismo ou do preconceito cavou abismos. Eles precisavam de poder para isso. Mas, em terceiro lugar, eles precisavam de poder para morrer. Jesus Cristo disse: sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha na língua grega significa mártir. Se você não tem uma causa pela qual morrer,
você ainda não está preparado para viver. Nós precisamos não apenas crer, mas precisamos dar a nossa vida por esta fé que um dia nos alcançou e nós devemos proclamá-la até os confins do mundo e, se preciso for, dar a nossa vida para cumprir esta missão a nós confiada. Precisamos de poder. Não há cristianismo sem poder. Não há pregação sem poder. Não há vida cristã sem poder. Muitas vezes hoje nós temos a cabeça cheia de informações, mas temos o coração vazio de poder. Nós precisamos deste revestimento de poder também, para tirarmos os nossos olhos da concentração apenas em nós mesmos, para erguermos os nossos olhos e entendermos que o projeto de Deus é salvar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Os judeus acreditavam que o reino de Deus era limitado a eles. Eles queriam que Jesus restaurasse o reino que já era deles. E Jesus alarga a fronteira do entendimento deles, dizendo que o Evangelho precisa alcançar os povos, que o Evangelho é internacional, que o Evangelho é multirracial, que o Evangelho alcança pessoas de todas as etnias do mundo inteiro. Nós precisamos de poder. É muito interessante isso, porque hoje a igreja evangélica brasileira precisa deste poder. Primeiro, porque há muitas pessoas anunciando que têm poder, quando este poder é um poder fabricado, é um poder plástico, é um poder apenas de coreografia, é um poder apenas de palavra, mas sem a virtude de uma vida nova, transformada, uma vida comprometida com os valores do reino de Deus, com a santidade, com a pureza, com a pregação fiel e com a pregação intrépida da palavra de Deus. Por outro lado, há outros que, embora tenham na sua mente a verdade sólida das Escrituras e defendem com muita propriedade a ortodoxia, e devem fazer isso mesmo, e isto merece os aplausos e o nosso reconhecimento, mas, por outro lado, estão desprovidos de poder, estão áridos, estão secos, numa ortodoxia morta, e precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual, de um revestimento de poder, para vivermos de modo digno do Evangelho e para anunciarmos este Evangelho com toda a intrepidez e com toda a autoridade. Chegou o tempo em que a igreja evangélica brasileira precisa voltar-se para as Escrituras. É bem verdade que no Pentecoste esta promessa se cumpriu e o Pentecostes é irrepetível. Assim como o Calvário é único, também o Pentecoste o foi. Mas nós precisamos entender que Deus hoje ainda derrama do seu Espírito e reveste a sua igreja de graça, de poder e de unção para pregar, para viver e para proclamar este Evangelho aqui, ali e além fronteiras, até os confins da terra. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de colocar a sua vida no altar de Deus. Eu gostaria de desafiar você a buscar a Deus, a orar a Deus e não abrir mão desta busca do poder de Deus, do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Ore comigo neste momento. Onde você se encontra, coloque a sua vida no altar de Deus. Deus querido, nós estamos diante do desafio da Tua palavra, da necessidade imperativa de uma capacitação de poder, para vivermos em santidade e para pregarmos a Tua palavra com intrepidez. Reveste a Tua igreja, ó Deus, deste poder do Teu Espírito. Ergue a Tua igreja, levanta o Teu povo, reaviva a Tua obra, inflama o coração daqueles que amam a Jesus, para que a Tua igreja se levante nesta nação, com vida plena, com vida santa, com piedade, com graça, para buscar a Tua face, para orar com fervor e para proclamar a Tua palavra com autoridade e com intrepidez. É a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém.